Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa cidade como tantas outras, onde os dias passam no ritmo vagaroso da rotina, alguns olhos só veem o que querem ver. Passam por quem passa, julgam sem entender, condenam sem saber. Samuel Johnson é um daqueles homens que muitos ignoram, um velho sentado num banco modesto, quase modesto. Mas por trás de sua aparência humilde esconde-se uma vida de lutas muito maior do que qualquer um pode imaginar. Respeitado ex-professor e renomado mestre de karatê, Samuel passou décadas defendendo a dignidade, a justiça e a paz. Naquela manhã, enquanto o sol ilumina suavemente as folhas do Maplewood Park, um grupo de adolescentes arrogantes, movidos por sua descuido e preconceitos, se preparam para perturbar a tranquilidade do lugar. Eles ainda não sabem que o homem que estão prestes a intimidar é um guerreiro de outra era. Um mestre cuja força e sabedoria os confrontarão com uma verdade que eles nunca pensaram que teriam que enfrentar. Porque às vezes, por trás do aparente silêncio, existe um poder capaz de quebrar as correntes do medo e do ódio. Maplewood era uma cidade tranquila, onde o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas pontuavam os dias. O Parque Central, com seus altos carvalhos e caminhos floridos, era um refúgio para quem buscava escapar da agitação da vida cotidiana. Naquela manhã, Samuel Johnson caminhava lentamente pela trilha de cascalho, com passos medidos e calmos. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por uma profunda serenidade. Ex-professor de história e mestre de karatê, Samuel dedicara a vida a transmitir respeito, paciência e força interior. Parou perto do seu banco de costume, sob um grande bordo, cujos galhos estendidos lhe proporcionavam uma sombra suave. Sentou-se em silêncio, com as mãos apoiadas nos joelhos e olhou ao redor. Os raios de sol filtravam-se pelas folhas, desenhando padrões mutáveis no chão. O parque parecia sonolento, tranquilo. No entanto, lá no fundo, Samuel sentia uma tensão que nada tinha a ver com a natureza ao redor. Como um presságio. Ele respirou fundo, deixando seus pensamentos vagarem de volta aos anos em que ensinava karatê para os jovens da vizinhança. Aqueles jovens, às vezes perdidos, a quem ele ajudara a encontrar um caminho mais justo. O silêncio foi abruptamente quebrado por vozes alteradas. 3 adolescentes entraram no beco, seus passos pesados e risadas roucas quebrando o silêncio. Darnell Williams, Marcus Lee e Tyler Brooks. 3 nomes conhecidos na vizinhança por sua arrogância e sede de dominação. Samuel os observou passar, intrigado, mas calmo. Sabia que a chegada deles era um mau presságio. Mesmo assim, permaneceu em seu banco, observando, pronto para o que viesse. Em um beco não muito longe do parque, Darnell Williams, Marcus Lee e Tyler Brooks se encontraram, com os olhos brilhantes e a energia ilimitada, como jovens despreocupados. Formavam um trio inseparável, unidos por um vínculo forjado nas ruas de Maplewood, mas também por uma certa arrogância alimentada por seus sucessos na intimidação. Darnell, o mais alto e confiante, era o líder do grupo. Seu carisma agressivo atraiu seus 2 companheiros que o seguiram cegamente. Este parque é o nosso playground, disse Darnell, sorrindo desafiadoramente. Podemos fazer o que quisermos aqui. Os velhos deveriam sair. Eles não entendem o nosso mundo. Marcus assentiu com os punhos cerrados enquanto Tyler zombou. Eles estavam prontos para causar estragos, para fazer seu poder ser sentido naquele espaço que consideravam seu reino. Sem mais delongas, eles deixaram o beco, seus passos pesados ecoando na calçada, indo em direção ao parque onde Samuel, ainda alheio à chegada deles, aproveitava o frescor da manhã. O riso deles ecoou como uma tempestade no parque silencioso. Eles haviam escolhido o alvo, um homem idoso, sozinho, vulnerável aos seus olhos. Mas por trás da figura calma de Samuel havia uma força e sabedoria que esses adolescentes não podiam imaginar. O parque parecia suspenso no tempo, banhado por uma luz dourada, quando Darnell, Marcus e Tyler atravessaram a entrada principal. Eles se moviam com confiança, seus passos pesados ecoando no silêncio tranquilo. No centro, sob um grande bordo, Samuel Johnson estava sentado em seu banco de costume. Suas costas retas, postura calma e olhar firme exalavam uma dignidade natural, fruto de uma vida bem vivida. Darnell, o líder, trocou um olhar cúmplice com os amigos. Aqui está o nosso alvo, sussurrou. Sem dizer uma palavra, eles se aproximaram, deixando para trás o estrondo de suas risadas barulhentas que aos poucos se tornaram mais controladas, como se um instinto inconsciente os alertasse. Quando estavam a poucos metros de distância, Tyler disse ironicamente: "Ei, vovô, você está planejando ficar aqui o dia todo? Ou vai deixar o lugar para os caras de verdade?"
Samuel olhou lentamente para eles, seu olhar profundo e calmo os penetrando sem hesitar. Ele não respondeu imediatamente. Seu silêncio não era uma fraqueza, mas uma força que pairava no ar. Marcos, visivelmente irritado, deu um passo à frente. Você não sabe que este parque é nosso território? Você deveria ir embora antes que a gente te mande embora. Samuel deu um sorriso suave, quase triste. Este parque não é de ninguém. Pertence àqueles que sabem amá-lo e respeitá-lo. Darnell bufou, dando de ombros. Respeito? Essa é uma palavra para os fracos. Nós fazemos o que queremos. Você verá o que fazemos com velhos como você que não nos obedecem. O tom aumentava. A tensão palpável parecia prestes a explodir. Mas Samuel, sem se mexer um centímetro, exalava uma aura de calma intrigante. Ele se levantou lentamente, cada movimento medido, sua energia reprimida pronta para ser liberada se necessário. Suas mãos repousavam naturalmente perto dos quadris, prontas para defender sua dignidade. Os adolescentes congelaram por um momento, uma mistura de excitação e apreensão cruzando seus olhos. Samuel ergueu a voz firmemente. Não estou procurando confronto, mas não deixarei que o desprezo e a violência reinem aqui. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Pela primeira vez, esses jovens viram em seus olhos não um velho vulnerável, mas um guerreiro sereno, forjado por anos de disciplina e lutas muito mais profundas. O silêncio tenso entre Samuel e os 3 adolescentes parecia pesar na atmosfera do parque. No entanto, a provocação de Darnell não dava sinais de diminuir. Darnell cruzou os braços com um sorriso irônico nos lábios. Isso é muita conversa para um velho que não entende nada deste mundo. Este parque é o nosso reino, e você não pertence a este lugar. Tyler, mais nervoso, lançou um olhar de soslaio para Marcos antes de acrescentar. É melhor você sair daqui antes que isso fique realmente feio para você. Samuel, com o olhar calmo fixo em cada um deles, respondeu com voz comedida, mas firme: medo e violência não constroem nada duradouro. Vocês podem tentar impor sua vontade pela força, mas isso só reforçará a divisão. Marcos, que até então observava em silêncio, respirou fundo, com os punhos cerrados, revelando uma raiva reprimida. Deu um passo à frente, pronto para agir. Nós mostraremos a vocês o que significa força, ele disse, levantando a mão para empurrar Samuel para fora do banco. Mas antes que o contato pudesse ser feito, Samuel reagiu com uma velocidade surpreendente. Sua mão fechou-se gentilmente, mas com firmeza, em volta do pulso de Marcos, prendendo-o com perfeito controle. Isso não é jeito de tratar um homem, disse Samuel, seu olhar penetrante transmitindo uma autoridade calma e inegável. Os 3 adolescentes congelaram, surpresos com a velocidade e precisão do gesto. Darnell franziu as sobrancelhas e apertou os lábios. Você vai se arrepender, cara. Ele deu um passo à frente, pronto para intervir. Mas Samuel, destemido, executou um movimento fluido, uma técnica de karatê perfeitamente executada que desequilibrou Darnell, fazendo-o cambalear para trás. A verdadeira força não vem da brutalidade, mas da disciplina, declarou Samuel, sua voz calma ecoando no ar. O parque pareceu prender a respiração. Os adolescentes atordoados aos poucos perceberam que estavam diante de um homem de força e sabedoria que jamais haviam imaginado. Tyler recuou e olhou para baixo, com medo e respeito misturados em seu rosto. Samuel sentou-se novamente em seu banco, ainda calmo, com as mãos apoiadas nos joelhos. Respeito se conquista, não se impõe. Você tem a escolha de mudar ou permanecer prisioneiro do ódio. Os adolescentes saíram lentamente do parque naquele dia, cada um carregando uma semente de pensamento que logo brotaria. Após esse confronto inesperado, um silêncio pesado tomou conta do parque. Samuel permaneceu sentado, com o olhar voltado para o horizonte, como se extraísse das lembranças a força para continuar a ter esperança. Darnell, Marcos e Tyler se afastaram sem dizer uma palavra, seus passos pesados ecoando no ar fresco da manhã. Cada um deles sentiu o peso do que acabará de vivenciar, uma lição imprevista, um lembrete claro de que a violência nem sempre era a resposta. Marcos, o mais novo do grupo, parecia o mais afetado. Caminhava na frente com o olhar baixo, pensando na imobilidade e na compostura de Samuel. Esse cara, ele não é como os outros, ele finalmente murmurou, sua voz cheia de uma nova hesitação. Tyler franziu a testa, dividido entre a raiva e a confusão. Mas ele nos humilhou. Precisamos encontrar um jeito de dar a volta por cima. Darnell, tão seguro de si momentos antes, viu-se estranhamente silencioso. Sua arrogância vacilou, substituída por uma dúvida que ele não queria enfrentar ainda. De volta ao seu banco, Samuel fechou os olhos por um instante. Sabia que aquele encontro não fora acidental.
Cada geração precisa aprender a confrontar seus demônios, a romper suas correntes invisíveis. Ele pensou em seus anos como professor, nos alunos que viu crescer, às vezes se perderem e muitas vezes se reerguerem. Violência só gera mais violência, murmurou para si mesmo. Mas respeito e disciplina podem mudar tudo. No parque, as folhas dançavam ao ritmo do vento leve, como se acompanhassem seus pensamentos. Poucos dias depois, com o sol nascendo, Marcos retornou sozinho ao parque. Desta vez, seus passos eram menos seguros, mas seu olhar era diferente, repleto de genuína curiosidade. Ele se aproximou do banco onde Samuel já estava sentado, esperando. Senhor Johnson, o senhor poderia me ensinar? Ele arriscou com a voz trêmula, mas determinada. Samuel abriu os olhos, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Com prazer, Marcos. Este é o início de uma longa jornada. Na manhã seguinte, o sol ainda não havia nascido quando Marcos chegou ao parque. Com o coração disparado, ele olhou ao redor em busca de Samuel, que estava sentado pacificamente em seu banco. Samuel ergueu a cabeça e lhe ofereceu um sorriso calmo, quase paternal. Olá, Marcos. Pronto para começar? Perguntou Samuel com uma voz suave, mas firme. Marcos assentiu, desconfortável, mas determinado. Sim, Sr. Johnson. Eu quero entender. Eu quero mudar. Samuel levantou-se lentamente, colocando a mão no ombro do jovem. Karatê não é apenas um esporte. É um estilo de vida. Disciplina, respeito, paciência. Essas são as verdadeiras armas de um guerreiro. Começaram com exercícios simples. Samuel corrigiu delicadamente a postura de Marcos, enfatizando a importância da calma interior tanto quanto da técnica. Com o passar das horas, Marcos sentiu sua inquietação se transformar gradualmente. Cada movimento, cada respiração guiada, o ensinava a controlar não apenas o corpo, mas também as emoções. Nos dias seguintes, as sessões se tornaram regulares. Samuel compartilhou com Marcos histórias de seu passado, suas lutas por justiça e sua fé na capacidade dos seres humanos de mudar. O que você está sentindo? Raiva, frustração? É normal, explicou Samuel. Mas você precisa aprender a canalizar esses sentimentos. Caso contrário, eles vão te corroer por dentro. Marcos ouvia, absorvendo cada palavra como uma fonte de esperança. Ele entendia que não se tratava apenas de uma aula de karatê, mas de uma transformação profunda. Certa noite, ao pôr do sol, Marcos confidenciou a Samuel: tenho vergonha do que eu era, do que eu fiz, mas quero melhorar. Por mim, pela minha família, pela cidade. Samuel colocou a mão em seu ombro, tranquilizando-o. A verdadeira coragem, Marcos, é aceitar seus erros e querer melhorar. Você está no caminho certo. Assim nasceu uma relação entre mestre e aluno, mas acima de tudo um vínculo humano, baseado no respeito mútuo e no desejo comum de construir um futuro diferente. Com o passar das semanas, Marcos foi mudando. Mais do que apenas aprender karatê, era uma verdadeira metamorfose interior acontecendo. Sua raiva estava gradualmente dando lugar à reflexão, sua desconfiança ao respeito. Todas as manhãs ele encontrava Samuel no parque. Juntos, praticavam o ritmo lento dos movimentos, enquanto Samuel também lhe ensinava a filosofia por trás de cada gesto. Karatê não é só bater forte, explicou Samuel. É aprender a se conhecer, a controlar suas emoções e a respeitar os outros, mesmo aqueles que o machucaram. Um dia Marcos ousou fazer a pergunta que queimava seus lábios. Como você conseguiu manter a calma quando as pessoas estavam implicando com você? Samuel olhou para o céu com o rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por uma profunda sabedoria. A paz não vem da ausência de conflito, mas de como reagimos a ele. Aprendi que violência gera violência, mas paciência e disciplina podem abrir portas que a força bruta não consegue. Enquanto isso, Darnell e Tyler observavam de longe. A arrogância anterior dera lugar à incompreensão. Ver o amigo Marcos mudar daquela forma despertou neles sentimentos conflitantes. Certa noite, quando Marcos estava passando por eles, Darnell o chamou, com um tom de voz que misturava desafio e curiosidade. No que você se tornou? Um daqueles caras em que fazem coisas estranhas no parque? Marcos respondeu calmamente, sem provocação. Estou aprendendo a ser melhor. Talvez você devesse tentar também. O silêncio pesava mais pesado que qualquer insulto. De sua parte, Samuel sentia que seu papel ia muito além de simplesmente ensinar karatê. Ele era o guardião de um legado de respeito, dignidade e paz, transmitido a uma geração que precisava dele mais do que nunca. O Maplewood Park, antes um cenário de tensão e conflito, estava lentamente começando a se transformar em um lugar de reconciliação e esperança. O Parque Maplewood havia se tornado muito mais do que apenas um lugar onde Samuel se sentava todas as manhãs.
Era agora um lugar de encontros, de trocas e, acima de tudo, de transformação. Marcos vinha regularmente, pontual, com passos mais leves e olhar mais aberto. Pacientemente, Samuel lhe ensinou não apenas a arte do karatê, mas também lições essenciais para a vida, a importância do respeito, o valor da disciplina e o poder do perdão. Uma tarde, enquanto o sol se punha lentamente, Samuel colocou a mão no ombro de Marcos e disse gentilmente: "Veja bem, Marcos, vivemos em um mundo dividido. Muitas vezes, o medo e o ódio constroem muros entre as pessoas. Mas é possível construir pontes." Marcos pensou por um momento. Como se constrói uma ponte quando se cresceu vendo mais muros? Samuel sorriu com o olhar cheio de sabedoria. Começa mudando o que está dentro de você, aprendendo a olhar para os outros com compaixão, mesmo que sejam diferentes. Você é essa ponte. Marcos sentiu um novo calor inundar-se. Ele entendeu que sua transformação não era apenas pessoal, mas também uma fonte de esperança para toda a sua comunidade. Enquanto isso, Darnell e Tyler, que continuavam por perto, observavam Marcos de longe. Ainda não entendiam essa mudança, mas uma curiosidade misturada com inveja começava a emergir. Certa noite, Darnell, hesitante, aproximou-se do parque, desta vez sozinho. Sentou-se à distância, observando Samuel e Marcos treinarem sob os últimos raios de sol. O silêncio caiu, pesado com coisas não ditas. O velho mestre olhou para Darnell e fez sinal para que ele se aproximasse. "Vamos lá, Darnell", disse ele simplesmente. "Nunca é tarde para aprender." Foi o início de um novo capítulo, outra ponte a ser construída. Nos dias seguintes, Darnell decidiu arriscar. Motivado por uma curiosidade renovada e um profundo desejo de entender, juntou-se a Marcos e Samuel no parque. A atmosfera era diferente, imbuída de uma energia calma e um respeito renovado. Sob o olhar atento de Samuel, os três jovens começaram a treinar juntos. Os movimentos de karatê, além da mera técnica, tornaram-se uma linguagem comum para eles, uma ponte para superar ressentimentos e preconceitos. Darnell, que há muito tempo usava a arrogância como escudo, ficou surpreso com a paciência e a sabedoria de Samuel. Seus movimentos, inicialmente desajeitados, gradualmente se tornaram mais seguros, refletindo uma mudança interior. Certa noite, em volta de uma fogueira improvisada, Marcos compartilhou suas dúvidas. "Eu pensava que força era dominar os outros. Mas agora entendo que, antes de tudo, é dominar a si mesmo." Darnell assentiu e acrescentou: "Achei que esse respeito fosse para os fracos. Mas é o que mais sinto falta." Samuel os ouviu com o coração cheio de esperança. "Vocês são a prova de que a mudança é possível. De que mesmo aqueles que parecem perdidos podem encontrar a luz." A comunidade de Maplewood logo percebeu essa mudança. O parque, antes um lugar de tensão e medo, tornou-se um espaço para encontros pacíficos. Idosos e jovens se reuniram ali, inspirados por essa nova dinâmica. Samuel, sentado em seu banco, contemplava essa renovação com profunda satisfação. Sua luta anti-solitária estava se tornando um legado vivo. As estações mudaram, mas o Parque Maplewood permaneceu o mesmo, um lugar de paz e renovação. No entanto, quem o frequentava sabia que havia passado por uma profunda transformação. Marcos, Darnell e Tyler, antes adolescentes arrogantes e raivosos, tornaram-se jovens respeitosos com uma mensagem poderosa. Seu aprendizado com Samuel Johnson mudou não apenas suas vidas, mas também as vidas de toda a comunidade. Naquela manhã, Samuel sentou-se uma última vez em seu banco sob o bordo. Ao seu redor, crianças brincavam, famílias passeavam e adultos trocavam sorrisos e palavras amigáveis. O parque exalava serenidade. Marcos se aproximou acompanhado por Darnell e Tyler. Cada um deles vestia orgulhosamente um kimono de karatê, símbolo de sua jornada. "Obrigado, Samuel", disse Marcos com a voz carregada de emoção. "Graças a você, aprendemos muito mais do que técnicas de luta. Aprendemos a nos respeitar, a respeitar os outros e a ser pessoas melhores." Samuel sorriu, com os olhos brilhando. "Você é a prova viva de que a verdadeira força está no coração e na mente. Este parque é tanto seu quanto meu. Continue construindo essas pontes. É assim que o mundo vai mudar." À medida que o sol nascia sobre Maplewood, uma sensação de esperança tomou conta da cidade. A sabedoria de um velho, a vontade de jovens almas em busca de significado e o poder do respeito haviam esculpido uma nova história, uma onde o ódio não tinha mais lugar. Samuel se levantou lentamente, pronto para caminhar em direção a um novo horizonte, confiante de que o legado que havia deixado estava em boas mãos. Poucos anos depois, o Parque Maplewood tornou-se um símbolo vivo de transformação.
Os moradores ainda contavam a história de Samuel Johnson, o mestre de karatê que, com sua sabedoria e força interior, tocou os corações de 3 adolescentes rebeldes. Marcos, agora instrutor de karatê, por sua vez orientou uma nova geração, transmitindo os mesmos valores de humildade, respeito e disciplina. Darnell encontrou sua vocação no trabalho social, ajudando jovens locais a escapar das armadilhas da violência e da raiva. Tyler, por sua vez, envolveu-se em ações de extensão comunitária, acreditando que a verdadeira mudança começava consigo mesmo. E no centro de tudo, o velho banco sob o bordo, testemunha silenciosa dos primeiros passos no caminho para a paz. A cidade aprendeu que às vezes, por trás de um simples olhar, esconde-se uma força insuspeita. Que o respeito e a compaixão podem derrubar as muralhas mais grossas. Samuel, recolhido em casa, frequentemente contemplava o parque pela janela com o coração em paz. Sua luta havia terminado, mas a batalha por um mundo melhor continuava, travada por aqueles que ele havia inspirado. Pois a verdadeira herança não é a força do corpo, mas a grandeza da alma.